tava vendo essa notícia hoje e me chamou a atenção pelo seguinte. 3 semanas atrás eu vi uma notícia similar, que era uma moça que ela estava conversando com a IA. Eu não lembro se essa moça tomava medicação ou não, mas a IA sugeriu para ela, para essa menina, que ela seria uma curandeira, uma salvadora, alguma coisa nesse sentido, e que ela deveria ajudar as pessoas. E aí essa menina ela entrou em surto, porque as pessoas começaram a desconfiar de alguns comportamentos e ela, plenamente fora de si, começou a agredir as pessoas. E aí você pensa assim, cara, o problema da IA é que ela vai nos deixar burro. O Vitor, que é o cara que escreveu essa matéria aqui, o Vitor Bianchim, ele trouxe um ponto que eu achei legal, é uma coisa que eu já vinha pensando, né? Inclusive, talvez vá um pouco mais a fundo em alguns textos mais pra frente, mas hoje eu queria trazer essa notícia para vocês, que é o seguinte: psicose por uso excessivo do chat GPT. Cada vez mais pessoas são internadas em hospitais psiquiátricos após o contato com chatbots. Estão surgindo cada vez mais casos de psicose e comportamentos paranoicos relacionados ao uso do chatbot. O chatbot aqui, ele não é só um robozinho com quem você conversa, ok? Mas todo tipo de IA que você tem uma interação de conversação de modo geral, seja só por texto ou até mesmo por fala. Eu sei que vocês conseguem entender as distinções disso, mas só para deixar bem explícito que não é uma ou outra IA, é o funcionamento daquilo ali. Isso já acontecia antes, mas agora com as IA isso vai acontecer cada vez mais, se a gente não tomar, não uma atitude de regulamentação, porque acho que não é o caso, mas uma atitude de senso crítico. Eu vou ler a notícia e comentando aos poucos com vocês, a gente vai desenvolvendo isso, beleza? O Vitor começa aqui: temos medo de que a IA nos tire o emprego ou prejudique nosso desenvolvimento. No entanto, surge uma outra questão que está sendo vivida por mais pessoas. Trata-se de psicose, colapso nervoso, delírios em usuários de chatbots. Os casos cada vez mais frequentes confirmam que o problema pode atingir qualquer pessoa, até mesmo aquelas que levam uma vida comum. Bom, contrariando um pouco o Vitor, eu não diria que ele atinge qualquer pessoa, ele atinge pessoas vulneráveis. Pessoas que não têm tanto senso crítico, pessoas que estão num estado emocional de vulnerabilidade e pessoas que têm uma questão cognitiva vulnerável, pessoas que têm transtornos, têm algum tipo de demência e por aí vai. Isso, ok, normal, nada diferente do que a gente tem na realidade. Mas qual que é o problema? Quando você conversa com outro ser humano, você tem o senso crítico acontecendo ali entre vocês dois, né? Você tem aquilo desenvolvendo. Mas quando você vai para a IA, especificamente o ChatGPT, você não tem. Não há senso crítico, não há um questionamento real ali dentro. Ah, Rafael, mas a minha eu treinei para ela fazer isso. Você treinou. Você treinou, mas você tem esse conhecimento para treinar. Você pede para ela fazer. A maioria das pessoas não tem esse senso assim, né? Nossa, eu preciso fazer esse treino com meu robozinho. E ele continua, né? Os chatbots destroem nossa saúde mental. Segundo o portal The Futurist, estamos testemunhando uma tendência perigosa que pode arruinar a vida de pessoas comuns. Essas pessoas, em pouco tempo, podem entrar em um estado de delírio e colapso nervoso apenas em contato com chatbots. Ele traz o exemplo de um homem que, em 2 meses e meio, teve mudanças de comportamento. Aí ele coloca aqui o caso do homem que o cara procurou o GPT para ajudar num projeto de construção em permacultura, mas rapidamente passou a discutir questões filosóficas com a IA. Passou a discutir questões filosóficas com a IA. O que isso nos revela sobre a sociedade? Mais do que a sociedade da solidão, nós estamos buscando conexão com qualquer coisa. Início do ano, eu fiz uma palestra para uma turma de psicologia e eu falei que a gente, enquanto profissional da psicologia, tinha um mercado cada vez mais rico, por mais que tivesse as IAs. É claro que a IA ela substituirá alguns terapeutas, não todos. A IA substituirá alguns profissionais, não todos. Talvez eu tenha falado isso de uma outra maneira, né? Mais enfática e algumas pessoas não gostaram. Tanto que a palestra não deu muito certo pelo visto. Mas a minha ideia permanece aqui de terapeutas ruins, sejam eles formados em psicologia ou não, serão sim substituídos pela IA. Pessoas que estão em isolamento social, ou seja, não têm tanta habilidade social, não têm amigos, não conversam, não têm com quem trocar ideia, elas vão recair sobre as IAs. Mas isso é uma coisa nova? Não. Há uns 15, 20 anos isso já acontecia lá no Japão. O Japão ele teve um problema de saúde pública muito grande. Você não tinha tantas pessoas nascendo,
você tinha uma alta taxa de idosos entrando em processos de suicídio, porque já não tinham mais condição de se manter vivos, não tinham como ser cuidados e por aí vai. E lá, no Japão ainda, você tinha simuladores para habilidades sociais, simuladores de paquera, de interação social e por aí vai. Tanto que nessa palestra um cara me perguntou assim, a palestra era pra gente do primeiro semestre, né? Ou seja, a pessoa acabou de entrar na faculdade. E ele me perguntou, olhando tudo isso, da IA e tal, você acha que o mercado vai ser bom? Eu falei, melhor, impossível. E eu dei para ele um exemplo bem simples. Ele tinha a cara de quem jogava videogame, ele de fato jogava. Eu falei, se você entrar na Steam hoje, que é uma plataforma de jogos, você vai achar um monte de simulador associados a questões de pornografia. Um monte de jogo nesse estilo. Nós estamos carentes. Nós estamos solitários. A pessoa entra num chatbot para discutir questões filosóficas. Quantas pessoas vocês acham que não estão nesse exato momento, no dia de hoje, conversando com a Meta IA no WhatsApp sobre questões da vida humana, questões de comportamento humano de modo geral? Elas não estão fazendo isso porque elas queriam conteúdo. Elas não estão fazendo isso porque elas querem se desenvolver. Elas só estão porque elas não têm com quem conversar. E aí na mesma palestra o cara perguntou, mas e o CVV? Eu falei, o CVV ele tem uma função diferente. O CVV ele não conversa com você. O CVV ele te escuta. A IA não. A IA ela te escuta e direciona. Ela troca ideia. Se eu pegar aqui, e muita gente faz isso com a Alexa, inclusive, né? A Alexa ela já está sendo integrada para algumas IAs nesse sentido. Muitas pessoas vão conversar com a Alexa no dia a dia. Muitas. E não tem para onde correr. E ele continua, né? Como resultado, o homem começou a dizer que havia criado uma inteligência artificial consciente e quebrado as leis conhecidas na matemática e da física. Agora sua missão seria salvar o mundo. Ele foi demitido e acabou internado em uma ala psiquiátrica, sendo salvo por de uma tragédia por sua esposa. Antes disso, ele tentou convencê-la de suas ideias, mas felizmente ela manteve o bom senso. Aí, o relato da esposa é: ele me dizia, converse com ele, com o ChatGPT, e você vai entender o que eu quero dizer. Na tela, eu vi algo que parecia um monte de baboseiras concordando com tudo. Um puxa-saco. E esse é o ponto. Toda IA, ela é um viés de confirmação. Ela é uma câmara de eco. A câmara de eco é um termo que a gente traz muito da psicologia social, que é o seguinte. Vou pegar aqui a política que é mais fácil de entender. Se eu sou de direita e eu começo a frequentar grupos de direita, eu tenho pessoas que concordam com tudo que eu concordo. Então eu não tenho ninguém contrário, eu não tenho ninguém criticando, eu não tenho algo para discordar. Então aquilo vai criando um eco. Eu falo uma coisa e todo mundo concorda. Eu falo outra coisa e todo mundo concorda. Alguém fala e eu concordo. Então a gente só vive aquilo. Isso acontece na direita e na esquerda, independente. Só que com o advento das IAs, especificamente chatbots, você criou essas câmeras de eco sozinho. Eu tô aqui no meu escritório, tô sozinho, tô cansado. Aí eu começo a conversar com a IA e ela me retruca como se realmente fosse alguém conversando comigo. E não é. É um robô programado para concordar com tudo que eu falo. Ah, mas Rafael, eu só pedi para ele discordar, mas eu não vou pedir para ele discordar porque eu não tenho esse senso crítico. E aí, entra aqui, né? Os chatbots também afetam pessoas que estão em tratamento. Alguns deixam de tomar seus remédios, agravam seus quadros. Uma mulher passou a acreditar que era profetisa, capaz de curar pessoas. Acho que deve ter sido esse caso que eu vi. Ela se isolou de todos que duvidavam do seu comportamento, né, dos seus destinos, dos seus objetivos. E já um homem entrou em relacionamento amoroso com um copilot. Se lá atrás, 15, 20 anos, a gente ria do japonês em que casava com um simulador de robozinho, simulador de waifu, você acha que isso vai mudar hoje em dia? Não vai. As pessoas estão sozinhas, elas querem interação social. Elas compram um curso digital para ter uma comunidade, um senso de, meu Deus, estou pertencendo. Parecem minha avó, que ligava a TV para ouvir voz na casa porque estava sozinha. Parece piada, mas nossas avós faziam isso. Faziam isso. As pessoas fazem. As pessoas não conseguem lidar com o silêncio, com o isolamento, com a solidão. Um parêntese. Vocês já viram isso? Na rua e na academia. A pessoa, pá, põe o fone de ouvido. Esquece o mundo. Essa pessoa, ela não interage com mais ninguém além dela mesma. Ali naquele contexto.
ela não interage. Ela não consegue viver sem estímulo. E o chatbot é um estímulo, como qualquer outro. Você pode criar uma dependência, você pode criar um vício, você pode criar processos de transtornos nesse sentido. E aí ele continua, né? Confiamos cegamente nos chatbots. Parece que o principal problema dos chatbots, como o ChatGPT e o Copilot, é a forma como funcionam. Segundo o futurismo, eles frequentemente concordam com o usuário e respondem de um jeito que a pessoa espera, não importa qual seja o tema da conversa. Se a discussão abordar teorias da conspiração, misticismo e outras realidades, o ChatGPT leva a pessoa por uma toca do coelho, instável que só aprofunda o seu estado mental negativo. E aqui eu vou usar um exemplo bem radical, porque isso de fato eu já vi acontecer. Se eu chegar para o ChatGPT e de maneira direta ou indireta falar que eu quero aliciar a minha filha sem ser punido, ele vai me dar um caminho para isso. Ele não vai ter o senso crítico. Cara, mas você tá bem? Tá tudo tranquilo? Até meu celular faz eu balançar, o Instagram faz eu balançar de vez em quando. Tá tudo bem, cara? Você tremeu aí? As IAs, elas não têm senso crítico. Elas não têm capacidade de pensar, de dialogar com você de maneira controversa, questionadora. A não ser que você peça questionamentos. Que você peça para ela fazer algo. Vou dar um exemplo. Ontem eu estava tentando fazer uma thumbnail. Thumbnail não, perdão. Eu queria fazer um quadro com algumas descrições ali, né? Como é que eu vou chamar? Eu tinha descrições e eu queria fazer um quadro sobre isso. Eu esqueci o termo, era uma tabela. E aí, eu pedi pro GPT tentar fazer. Cara, foram umas 5 tentativas eu desisti. Eu deixei o negócio por extenso no meu texto do Substack e falei, é isso. O GPT não tá entendendo que eu quero uma tabela. Ele cortava as coisas no meio. Não faz sentido. E não é o GPT de texto, né? É um negócio de imagem e tudo mais. Eu desisti. Então, assim, a gente tá confiando tanto na informação do GPT, porque de fato ele tem um banco de dados gigante, mas ela é errada. Às vezes eu peço para ele me dar algumas referências ou consertar referências de neurociência, ele me dá autores que são completamente antagônicos à neurociência. Então você começa a perceber que não dá para confiar, né, no robozinho. Ele não tem tanto senso crítico. E aí ele traz, né, o Victor continuou. O psiquiatra Joseph Pierre, da Universidade de Califórnia em São Francisco, considera que o delírio é um termo correto para os estados vividos pelas pessoas após contato com chatbots, e que vale a pena focar nesse aspecto. Mas o mais perigoso, segundo ele, é a fé na IA. E o que é essa fé? Ele coloca aqui: o que mais me fascina é a fé e a confiança que as pessoas depositam nos chatbots. Provavelmente elas não fariam isso em outro ser humano. Existe um mito em torno da IA de que podemos contar com ela e que é melhor do que conversar com pessoas comuns. Essa é a parte perigosa, o quanto confiamos nessas máquinas. E eu já ouvi isso, né? Eu já vi relatos, eu já ouvi pessoas conversando comigo. Nossa, eu prefiro conversar com a IA. Por quê? A IA confirma com você. A IA, ela consegue dialogar o mesmo assunto que você. Então você sente que está tendo uma troca genuína. Você tem um processo seu de empatia, de caramba, olha, alguém que me entende. É óbvio que ela vai te entender, ela é feita para isso. Ela é feita para conversar de uma maneira fluida com você e não truncada. E não aquela pessoa, tá, mano, o que você tá viajando, mano? Não, você tá falando merda. Não, a IA não faz isso. Ela não foi feita para isso. Ela não foi feita para questionar, para discordar, para alfinetar. E aí ele continua, né? Nas redes sociais é cada vez mais comum encontrarmos opiniões de que um chatbot pode funcionar melhor como terapeuta do que um profissional. Bastaria o prompt certo para fazer milagres. Mas considerando como a IA gosta de concordar com o usuário, é difícil aceitar essa visão. Aos chatbots falta o pensamento crítico, capaz de separar ideias saudáveis e sensatas de delírios. E aqui entra um ponto que eu comento com alguns clientes, que eles falam assim, nossa, usei a IA para fazer algumas coisas. Eu falei, que bom, você pode e deve usar a IA. Você pode e deve ter esse cuidado com a IA. Mas você também tem que ter senso crítico de que a IA ela não vai fazer o que é preciso. Ela pode te dar todo o caminho. Uma vez uma pessoa me perguntou no Instagram, você tem medo de perder o emprego por causa de uma IA, porque a IA pode substituir profissionais? Eu falei, não. Por mais que eu chegue numa IA e peça um plano de ação, eu tenho uma depressão.
Eu chego para ela e peço um plano de ação. E ela me dá o plano de ação. Vamos dizer que ele seja ótimo. Não teve nenhuma alucinação muito esdrúxula ali dentro. Aí ela não vai mudar o que você precisa fazer. Ela não vai fazer por você. E esse talvez seja o maior problema das pessoas. Entender que a IA é uma ferramenta. A IA ela pode ter vários conhecimentos, mas ela não faz por você. E eu estava conversando num grupo ao longo das últimas semanas, o pessoal falando que o que vai diferenciar os conteúdos hoje e as pessoas não é só uma questão de personalidade, mas também do gosto, né? Do bom gosto. E eu conversei com uma pessoa e falei assim, cara, mas a questão do gosto a IA ela pode simular. Eu posso ter um gosto padrão para uma sociedade, para um grupo, para um nicho e criar toda a comunicação em cima disso e pronto, ninguém nem vai saber que é IA. Ele fala, tal, tem que avaliar, não sei o quê. E o que eu penso é, a nossa maior habilidade ainda é o senso crítico. A nossa maior capacidade ainda será essa capacidade de criticar, de ponderar, de mediar, de pensar, de criar coisas. Não apenas replicar. Você pode usar a IA para te ajudar no desenvolvimento pessoal. Você pode usar a IA para criar um artigo, criar uma imagem, criar um texto, uma página de vendas, otimizar a tua rotina. Você pode. O que você não pode é confiar cegamente numa IA e não questionar o que ela está te falando, não pedir contrapontos. Um último tópico, só para a gente fechar ainda dentro desse tema. Recentemente, mais ou menos um mês, eu vi uma propaganda de um cara que trabalha com IA e ele falava assim, eu parei de comprar livros. Ele joga um livro na mesa. Não vou lembrar qual era o livro exatamente. E eu, caramba, não vou mais comprar livro, que estranho. Tá? Isso era o patrocinado, né? A propaganda. E ele, agora tudo que eu quero eu faço pela IA. E ele ia lá, botava o nome do livro, pedia um resumo, depois ele pedia caderno de exercício pela IA e tal, tudo aquilo, né? Muito bacana. E eu olhei assim e falei, cara, também, né? Porque o livro, não pelo esforço da sua construção, mas o livro ele não é só um bullet point. E eu não estou nem dizendo livro de contos, né? Tipo Harry Potter e tal. Livros de negócios, terapia, desenvolvimento pessoal, psicologia e tal. Não é um monte de bullet point. Você solta o resumo e pronto. Tanto que tem livro que faz isso no final do capítulo, eu acho uma merda. Eu falo assim, você acabou de me dizer que eu não preciso ler o resto. Eu posso só ler essas últimas páginas e acabou. O resumo das coisas é um resumo de pensamento. É um resumo de senso crítico. É o resumir a nossa capacidade de pensar. E você não quer resumir essa capacidade. Porque é essa capacidade de pensar, criar, elaborar, criticar, que torna você humano. Se você não tiver isso, quem você é?